Olá pessoal, meu nome é Felipe, eu sou esposo da Bruna. A gente está aqui para compartilhar com vocês o testemunho de vida nosso, o testemunho do nosso matrimônio, né? Que crê em Deus Pai, no começo era horrível e Deus transformou. Por isso que a gente está aqui para estar falando para vocês. A gente iniciou um relacionamento muito cedo, muito precoce, sem base espiritual, sem estrutura financeira, sem estrutura psicológica, emocional, e a gente engatilhou um relacionamento. Ela tinha 11 anos, eu tinha 14. E a gente continuou, foi ficando sério, a gente iniciou o namoro. Com 19 anos ela engravidou da nossa primeira filha e a gente já foi morar junto. Só que, como todos os jovens, a gente teve contato com droga, a gente usava maconha, a gente fumava maconha, a gente fumava junto. Não fumava perto dos nossos filhos, mas a gente usava droga. E isso trazia maldições para as nossas vidas. Involuntariamente, sem a gente saber, mas trazia. Então o relacionamento nosso era muito pesado. A gente tinha várias brigas e brigas feias. A gente brigava de dias que a Bruna se destemperava e vinha para agressão física e eu retribuía. A gente não tinha uma base, você entendeu? Aí foi onde a gente foi nesse relacionamento por muito tempo, né, amor? Muito tempo. E a gente morando junto, ela engravidou do nosso segundo filho e a gente continuou nessa guerra, nessas brigas. E eu tinha um trabalho que eu entrava 3 horas da manhã, tinha outro que eu entrava 1 hora da tarde, chegava 9 horas em casa, chegava muito cansado para ter que acordar 2h30, 3 horas no outro dia. Então eu era muito, muito cansado, muito estressado. Foi onde eu tive um contato com uma outra droga, que foi a cocaína. Uma promessa de melhorar meu entusiasmo, de me deixar mais ativo. Eu era um cara muito cansado, né? Eu era exausto, não dormia. E realmente, cara, ela me motivou mesmo, ela me deixou mais ativo, tudo, cara. Só que com isso, me destemperou emocionalmente. Eu não tinha mais percepção da minha arrogância, eu não tinha mais percepção da minha agressividade, cara, com palavras, sabe? Você perde isso, da ausência também. Da ausência também, né? Porque eu ficava saindo toda hora, né, cara? Eu cheguei a viciar na droga por um certo tempo. Foi onde a gente teve o primeiro contato, um convite de ir pra célula, cara. Convite de ir pra célula. E foi o irmão da Bruna que chamou a gente, onde a gente conheceu o nosso líder, que hoje é o nosso líder, o Messias, né, amor? Sim, e com tudo isso a gente começou a frequentar as células, daquele jeito, indo por ir, porque a nossa vontade não era ir, mas a gente precisava tomar alguma atitude, né? Com isso as coisas foram piorando, porque o Messias, a primeira visita que ele fez pra gente, ele perguntou sobre obediências, como é que a gente era em questão a isso. E eu disse que eu tinha muita dificuldade, né, pra obedecer, e foi na onde que a gente tentava, mas não tinha força pra continuar. E a gente pagou o preço. Foi na onde que aí acabou de vez. Aí ele saiu de casa, foi pra casa da mãe dele e a gente continuando vindo pra igreja, né? Vindo pra igreja, indo pra célula, mas separados. Aí foi na onde que eu entrei em um outro relacionamento, ele também em um outro relacionamento. O dele era mais sério, né? Eles já estavam vendo casa pra ver e com isso eu entrei em depressão. Comecei a me tratar com psicólogos, com psiquiatras, comecei a tomar medicamento, tentei me matar várias vezes, coloquei fogo no carro dele, tentei entrar dentro do carro e ficou muito feia a coisa, ficou misericórdia. Ficou muito feia. E só para não transferir responsabilidade, eu cheguei a fazer isso, mano. Eu cheguei a transferir responsabilidade para ela, porque eu não tinha uma conduta de homem, de sacerdote da minha casa, de pai, de esposo. Eu achava que eu colocava o dinheiro em casa e bastava aquilo lá, assim, entendeu? Eu achava que eu fazia a minha responsabilidade, era aquilo, cara. E eu não dava uma parte emocional, um carinho, um afeto, uma honra para minha esposa, para os meus filhos. Eu achava que o mínimo que eu dava era o suficiente. Eu era um bom pai e para mim aquilo bastava. Foi onde eu traí a Bruna. Eu tô falando isso hoje em testemunho porque a gente já conversou, a gente já se perdoou sobre essas coisas e ela aceita eu falar sobre essas coisas, não tem mais peso nisso. Então, onde eu traí a Bruna, antes de eu ir pra casa da minha mãe, eu peguei uma conversa dela no celular. Esse foi o gatilho. Então eu transferi toda a responsabilidade pra ela. Falei pra ela que ela não era uma boa mãe, falei pra ela que ela não era uma boa dona de casa, que ela não era companheira. E eu não falava de mim, ela não sabia que eu usava droga, ela não sabia que eu traía ela. E eu também tinha meus vícios, né? Eu era viciada em maconha, ainda continuei na maconha, em redes sociais. E no meio de tudo isso, a gente teve um convite para fazer a UV, a Universidade da Vida, aqui na igreja. E foi muito difícil chegar
até as aulas, porque eu sofri vários ataques, entrei em crise um pouquinho antes de começar. Ainda mais quando eu soube que ele ia fazer a UV também com a atual que ele tava, com a menina que ele tava. E no final acabou nós 3 fazendo, eu, ele e ela. E na semana do encontro, que ocorre no meio da UV, eu entrei em crise novamente, os médicos triplicaram a dosagem dos meus remédios, eu não dormia mais e graças a Deus eu consegui. Finalizei, né? A gente deu início na UV, fez o encontro e logo depois do encontro a gente já viu o resultado, a gente teve um encontro verdadeiro com Deus. Aí a UV transformou a nossa vida, cara. Sim. Se a gente tá aqui falando pra vocês sobre testemunho, foi porque o que transformou a nossa vida foi a UV. A UV transformou o meu modo de ver, eu comecei a ver qual que eram os meus atos e não os dela. Aí foi onde eu falei, cara, eu preciso retomar o meu relacionamento, eu preciso restaurar a minha família, cara. Porque o culpado de tudo aquilo fui eu. Foi eu que plantei tudo aquilo. Foi onde eu cheguei na menina que eu tava e conversei com ela sobre o assunto, expliquei pra ela, falei, assim, assim, ela falou, Felipe, eu já esperava isso de você. Eu falei, sério? Ela falou, sim, cara, eu tava na UV junto com você. Se você não fizesse isso, aí eu iria estranhar a sua atitude. Porque a UV transformou tanto a nossa vida quanto a dela, cara. Ela se sentiu transformada. Foi onde eu me aproximei mais da Bruna, mas daí quando eu me aproximei da Bruna, a Bruna já mais nem queria mais, eu só queria Jesus, cara. Aí foi onde eu tive que me aproximar dela, eu tive que fazer um caminho mais longo. Mas graças a Deus, cara, a gente se reconciliou, passamos um mês, se seguramos um mês, casamos. E um mês a gente tinha perdido tudo, cara. Hoje a gente tem nossa casa imobiliada, velho. Cara, Deus fez uma coisa que só Deus, se você parar pra ver minha parte financeira, eu não consigo explicar pra você tudo que eu tenho hoje, cara. Da onde Para que eu tirei? todos era impossível. Pra todo mundo era impossível que a gente tem hoje, impossível. mas com Deus, cara, se tornou inevitável, mano. Verdade. Hoje a gente, cara, hoje quem ora pros alimentos em casa são nossos filhos, cara. Hoje a minha esposa trabalhou no encontro recente que teve. Hoje eu vejo ela orando, hoje eu vejo ela ministrando na célula e pra mim isso é muito, cara, isso é muito gratificante. É muito orgulho, cara, é uma coisa que eu nunca vi. Hoje eu conheço uma pessoa na minha vida que em 15 anos eu não tive acesso, cara. 15 anos eu vivendo com ela, eu não tive acesso às coisas que ela é hoje pra gente. O primeiro contato com o versículo que a gente teve é um que faz a diferença até hoje na nossa vida. Foi o nosso livro que passou pra gente. Tá em Isaías 1:19. Fala que se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Hoje eu como o melhor fruto dessa terra, cara. Hoje eu vejo Deus provendo pra minha vida. Hoje eu vejo Deus cuidando dos meus filhos, da minha esposa. E as bênçãos não param de chegar. A gente tá aumentando a família com o terceiro filho. A glória de Deus. De Deus. Essa criança vai ser uma bomba em Lorena, mano. A Lorena vai me agradecer, cara, por essa bênção aqui. Desse convite que você recebe pra fazer a UV, cara, não trate como uma coisa clichê, sabe? Como uma coisa a mais. Vai mudar a sua vida. Vai mudar a vida do seu cônjuge, vai mudar a vida da sua família, cara. Com isso, mudou a nossa vida. Por isso que a gente tá aqui falando pra vocês. Faça a UV, cara. Faça a Universidade da Vida. Depois a gente conversa, você vai ver se não vai ser bênção na sua vida.